Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda. Hoje eu vou falar sobre esse tema que está chegando, que é o Dia das Bruxas. Eu quero falar sobre esse arquétipo, né, que sempre esteve na nossa vida de uma forma bastante ruim, né, como uma mulher é má e faz maldades. E a minha avó me conta que quando eu era criança tinha uma historinha que toda vez que eu ouvia a bruxa dando risada, eu ficava com medo, eu saía correndo e eu pedia pra ela cuidar de mim. E um tempo depois, olha só, hoje eu me considero uma bruxa. A ideia desse vídeo é conscientizar que bruxa não tem nada a ver com essa coisa mística que ao longo dos tempos foi criada na nossa cabeça, né? Ser bruxa, na verdade, é sobre você se conectar com você, sobre se você conectar com a sua força. É sobre você lembrar que você é um ser de essência e que essência é aquilo que quando você se conecta, quando você se depara com, é impossível não perceber, é impossível não sentir. E que sua essência é o seu poder. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei muito sobre a etimologia, sobre a história. E a etimologia da palavra bruxa vem do sânscrito, que significa mulher sábia. E em latim, bruxa significa larva de borboleta. E quando você tem a junção dessas duas palavras, você tem a mulher que tem a sabedoria da transformação. Olha que coisa interessante, né? E ao longo do tempo, essa palavra foi se transformando numa coisa muito pejorativa. Não numa questão dessa transformação, do fato de você ter a possibilidade da transformação. A transformação, inclusive, hoje em dia, ela é um problema, né? A gente não quer se transformar, nós não queremos envelhecer, nós não queremos sair da onde estamos. A gente tem problema com mudança, com transformação e principalmente se você é mulher, as transformações da vida, né? Que é, você quer chegar até a vida adulta, mas você não quer chegar até a fase onde você já não é mais uma garota de 18 anos com o auge da sua juventude, né? A gente quer sempre se permanecer jovem, tira um pouco da força experiente, né? Que já tem uma certa idade. Fui buscar na história, porque eu acho que a história é uma ótima ferramenta para você se conhecer e conhecer a humanidade, né? Que você tá. O que foi a bruxaria e as pessoas que foram perseguidas pela Inquisição na caça às bruxas. Eu vou deixar os links aqui na descrição do tudo que eu pesquisei. E 80% das pessoas que foram mortas eram mulheres. E elas podiam ser mortas por diversos fatores, ou por ser muito bonita, ou por saber se curar com ervas, o que na época era a única forma de cura, né? Não existia a tecnologia avançada que nós temos hoje, remédios e nem a ciência da forma que nós conhecemos. Várias coisas que configuravam, né, uma pessoa, mas uma mulher, na sua grande maioria, como uma bruxa, era na verdade o fato dela ser intuitiva, dela saber, dela ter conhecimento, dela saber ler. E durante muitos anos, né, foram mulheres mortas e depois disso se transformou a imagem, né, da mulher, a criação da mulher se transformou. Antes a mulher ela era dona de si, de certa forma, né, ela podia saber. E de repente a mulher foi tolhida, ela era bruxa, ela era ruim, ela era má, você tinha que ficar longe, cuidar. Você é uma pessoa que se conecta com você, você é um perigo para a sociedade. E ao longo disso, essa construção da nossa mentalidade, né, trouxe a gente para a situação que nós estamos hoje. Graças ao universo, a Deus, ao que você gostar e acreditar, nós temos hoje a capacidade de pensar sobre, né? A gente tem a possibilidade de refletir sobre, ainda que hajam muitas barreiras, mas a gente tem essa possibilidade. Mas ainda assim, quão difícil é viver nessa ditadura onde nós somos ensinadas que nós não devemos nos amar, nós somos um problema, né? Desde a antiguidade, ter filha mulher era um problema, né? Ninguém queria ter filha mulher, tinha que ser um filho homem, e os reis queriam isso, enfim. Toda essa construção, né, que levou hoje nós termos ódio de nós mesmas, nós termos ódio de nascer mulher, nós temos ódio de uma mulher que é muito feminina, de que é muito... A gente quer
matar ela, colocar ela na fogueira, né? A gente fala mal dela, a gente julga. Olha como isso tá no nosso interior, no nosso inconsciente coletivo. E aí tudo isso gera ovário policístico, endometriose, problemas com a nossa parte feminina. A gente tem ovário policístico e isso gera uma quantidade maior de hormônios masculinos. Então a gente quer tirar essa nossa feminilidade, a gente não conhece os nossos ciclos, a gente não conhece o porquê do nosso corpo, a gente não se conhece e a gente não é ensinado a se conhecer. Então, com o Dia das Bruxas, essa reflexão que eu quero trazer com esse vídeo é sobre essa ancestralidade que nos dói até hoje. Sobre o fato de que ser bruxa não tem nada a ver com essa construção social e histórica que foi feita. Nós, como seres humanos e humanidade, nós temos que lembrar que somos seres sagrados, que nós estamos nos desrespeitando por uma história que nos foi contada. A gente não tem se respeitado. Por quê, né? O ódio. Como é possível a gente deixar seres serem queimados, serem mortos, humilhados? Não importa se você é homem ou se você é mulher. Como até hoje nós aceitamos, tanto nós quanto mulheres, como nós como sociedade, aceitamos as pessoas serem maltratadas, humilhadas, mortas, exoneradas da sociedade, sabe? Eu quero muito trazer essa reflexão porque veja o significado de bruxa e o que ele se tornou. Veja como nós vivemos aqui nesse senso comum de ui, bruxa, ui, sabe? Ser mulher, somos todos importantes como seres, que nós merecemos respeito. Nós como humanidade precisamos olhar para os arquétipos e parar de odiá-los, né? Porque isso já leva a gente para um lugar de medo. Por que a gente é ensinado desde pequeno a ter medo e não a acreditar? Quantas pessoas falam para você quando você tem um sonho, uma vontade, mas cuidado, porque não é tão fácil, né? Mas quando as pessoas falam, isso mesmo, vai lá, faz, vá, muito bem, nossa, que legal, eu acho que vai dar certo, se não der, tudo bem, não tem problema, não pensa nisso. É difícil, né, você ter sempre, mas cuidado, cuidado. Então, desde sempre a gente tem esse lado. E as coisas, elas vão dar errado, elas são difíceis. Então, tudo isso no Dia das Bruxas me traz essa reflexão, sabe? Poucas pessoas que não se interessem por esse assunto de bruxa e tal devem saber o verdadeiro significado. E é muito interessante que também no mês das bruxas é o mês da conscientização do câncer de mama, que também é um processo que vem através da raiva de ser mulher. Então, esse vídeo é uma introdução dos próximos vídeos que eu quero trazer mais sobre essa conexão de mulher com mulher. Por mais que eu acredite que também o homem, né, o ser homem, esteja um pouco disperso na sociedade, a gente não sabe exatamente o que é ser mulher, o que é ser homem, por que nós nascemos mulheres, mas eu acredito que quando você conhece a sua história, quando você entende, você consegue se conhecer. Porque para você chegar onde você está, né, pra gente chegar onde nós estamos, teve toda uma história antes da gente. E quando a gente olha para essa história, eu sempre vejo assim, né, isso aconteceu, por que isso aconteceu, da onde isso veio, como que foi acontecendo, como que chegou até aqui, por que isso está acontecendo. Eu sempre tento olhar dessa forma. E isso me ajuda muito a entender as coisas que acontecem, porque eu gosto de ver tudo de uma forma holística, uma forma completa. A reflexão que eu venho trazer para você, e é até um desafio, né, para a gente começar a olhar para as coisas com um olhar mais crítico, né? Mas por que isso está acontecendo? Por que a gente fala sobre isso, né? O que significa essa palavra? Eu acho que a etimologia ela é uma coisa muito poderosa de compreensão. Enfim, puxa, não tem nada de místico. Ser bruxa é realmente aceitar sua transformação, compreender quem você é, se abrir para as transformações e aceitar que você muda, que você se transforma, que você é cheio de facetas e que a magia da vida é você se conectar com a sua essência, com o seu poder. Bruxa
é a pessoa que tem a sabedoria da transformação. Então seja bruxa, seja bruxo, seja uma pessoa, um ser humano com a capacidade de olhar para a transformação, ter sabedoria, se conectar com ela, olhar para o outro e pensar: esse outro ser é tão parecido comigo, eu preciso respeitar. É isso. Gostosuras ou travessuras. Até mais.